especialista tem uma lei chamada Lei de Bois-Savart, cai na prova, que você precisa saber. Viu alguma coisa aí? Não, tem que acertar, eu vou perder. Eu vou acertar para cá, hein? A Lei de Bois-Savart, que a variação de campo ela vai ser igual a μ, 0μ, vezes uma variação de comprimento, vezes o seno do ângulo sobre 4πd ao quadrado. Ó, de cara, você já vê que essa fórmula é um palavrão, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a lei de Bois-Savart, que a gente vai ler aqui agora, é uma lei, deixa eu saber para vocês. A lei de Bois-Savart é uma lei que está relacionada com o campo magnético. Então, a lei de Bois-Savart não está relacionada com calor, não está relacionada com dinâmica, não está relacionada com gases. A lei de Bois-Savart está relacionada com a formação do campo magnético. Então, ele vai te dar um exemplo. Eu fiz uma figura que eu não vou conseguir reproduzir aqui com toda certeza, né? Mas eu vou tentar. Ele faz uma figura de um fio. Ele constrói aqui, para esse exemplo, ele constrói aqui um plano. Aqui um plano. E esse fio vai estar saindo lá do outro lado do plano. Então, eu vou estar vendo o que está acontecendo nesse pedaço do plano. Bom, se eu pego um pedacinho ΔL do fio, um pedacinho ΔL do fio, esse pedacinho ΔL, ele vai produzir nesse ponto do plano uma contribuição para o aparecimento do campo elétrico, do campo magnético do fio. Tá? Lembra que a gente falou que toda vez que a corrente elétrica passa no fio, ao redor do fio cria um campo magnético? Né? Então, essa lei de Bois-Savart é uma lei para tentar explicar como é que é o aparecimento desse campo magnético. Então, primeira coisa, esse pedacinho de fio aqui, que eu fiz o desenho, que dá uma certa distância daquele plano, esse plano, né, essa distância e esse fio vão estar fazendo um certo ângulo. Eu vou usar esse ângulo de seno. Bom, se estiver sendo percorrido por uma corrente elétrica, então tem uma corrente elétrica, vai ter uma corrente elétrica atuando, né? Corrente elétrica atuando, vai estar num determinado meio, então vai ter o que a gente chama de permeabilidade magnética. O valor da permeabilidade magnética normalmente é de 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Beleza? Aí vai ter essa permeabilidade magnética. Aí você tem que saber que com isso aqui você vai usar a regra da mão direita. Com isso aqui você vai usar a regra da mão direita para determinar esse campo aqui pequenininho criado. Então, aquele pedacinho de fio que está a uma certa distância vai dar uma contribuição para construir o campo magnético. Isso é a lei de Bois-Savart. Impossível. Entenderam? Que é impossível de fazer alguma coisa. Porque o que é de mais sacana o cara pode fazer? Ele pode te dar todos os valores, ΔL, te perguntar o ΔD, mas ele vai te dar μ0, I, ΔL, o ângulo, vai te dar tudo, a distância, para você jogar naquela maldita fórmula ali, para você encontrar alguma coisa. Porque para o ensino médio, não tem aplicação. Inclusive, eu estou escrevendo ΔB aqui, mas na realidade não é um ΔB, é um diferencial B. Isso vem de regra de integração. Se eu somar, se eu fizer a integral de tudo isso aqui, no fio todo, aí eu vou encontrar o valor do campo, em um ponto, porque esse cara aqui é a contribuição desse pedacinho. Aí se fosse um E esse outro pedacinho aqui? Esse outro pedacinho tem uma outra distância, um outro ângulo, uma outra contribuição. No final seria E todos eles para esse cara. Para esse cara, não é para todos eles, é para esse cara, para esse ponto, para esse plano ali. Então, veja, a lei de Bois-Savart
ela é colocada no programa, mas o que você tem que saber teoricamente? É uma lei que está relacionada com a construção de campo magnético. Não tem como evidenciar isso, né? Então, ó, o que eu preciso que você saiba? Lei de Bohr-Savart. Eu vou ler o enunciado e a gente vai tentar criar um gancho de memória para a fórmula. Mas eu nunca vi perguntarem braçal sobre lei de Bohr-Savart. Eu já vi pergunta teórica. Estava lá escrito lei de Bohr-Savart, não era a resposta, mas estava lá, né? A equação acima refere-se a que lei? Aí era a lei de Faraday-Newman. Só que numa das alternativas tinha Bohr-Savart. Então é importante que você saiba o que é a tal da lei de Bohr-Savart, tá? Vamos ler aqui. Esse campo aí, É o campo magnético. ele é vetorial? Campo magnético é vetorial, assim como o campo elétrico é vetorial, assim como o campo gravitacional é vetorial. Tudo que é campo. Campo é vetorial. Lei de Bohr-Savart. A lei de Bohr-Savart permite a determinação do vetor campo magnético B no ponto P através do somatório das diversas contribuições a B, considerando elementos muito pequenos de um condutor ΔL, percorridos por uma corrente elétrica de densidade I. Cada um dos elementos ΔL gera um vetor ΔB, cujo módulo é dado pela equação μ 0 I vezes ΔL vezes seno de θ dividido por 4π d ao quadrado, sendo B a distância do segmento ΔL ao ponto P e θ o ângulo formado pelas direções de ΔL com o segmento D. O termo μ0 é uma constante chamada permeabilidade magnética do vácuo ou do ar. Para o vácuo e ar, essa constante vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. A direção e o sentido de ΔB podem ser determinados também pela regra da mão direita para o campo gerado por um condutor retilíneo. Basta estender imaginariamente o segmento ΔL, tornando o condutor retilíneo e obedecer o sentido da corrente elétrica. Então, o que é a regra da mão direita? Tem caneta Bic? Tem. Aqui. A caneta Bic é boa para isso. Aqui, isso não é legal? O que é esse que está aqui? O que é esse aqui? É a carga. É a carga. Então está aqui o fio retilíneo. Esse dedo aqui vai indicar o sentido da corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Movimento ordenado de carga. Isso aqui, ó. Viu? Movimento ordenado de... Esse dedo vai no sentido da corrente elétrica. E os dedos, os outros 4 dedos que envolvem a caneta, vão te dar o sentido do campo magnético. E o campo magnético, ele vai ter uma linha imaginária chamada linha de força. E essa linha imaginária chamada linha de força é que vai te ajudar a determinar o sentido do campo elétrico. Tudo bem? Se eu acho aqui, vai cortar aqui, daqui a pouco eu vou pegar uma caneta lá e uma faca lá para fazer. Você vai cortar aqui a tampa e vai fazer um X. Então, olha só, a gente vai definir o seguinte: toda vez que você olha e está vendo a pontinha, a corrente vai estar saindo. Corrente saindo. Né? E toda vez que você estiver vendo um xizinho, está entrando. É um X, é um asterisco, depende de como é que tu olha. Porque, por exemplo, se você estiver vendo assim, saca só, você estiver vendo assim, tu está vendo a pontinha? Está vendo a pontinha? Então a parada está saindo. E se tu estiver olhando assim, tu está vendo o quê? X. Aí por quê? Entrando. Tudo bem? Entenderam? Foi? Então, ó, regra da mão direita. Regra da mão direita. Esse dedo aponta quem?
Ah, sentido da corrente. Sentido da corrente está para fora? Regra da mão direita. As linhas que vão envolver o fio, as linhas do campo magnético, chamadas linhas de indução, as linhas de indução que vão envolver o fio, quando o fio, a corrente está saindo do plano, ela vai estar fazendo sentido anti-horário. E quando estiver entrando, as linhas de indução vão estar fazendo sentido horário. Tudo bem? Foi? Olha como é muito fácil. Cris, você já foi ao teatro? Já foi? Teatro, você sabe que toca 3 vezes a sineta, não toca 3 vezes? Primeira vez. Tocou a primeira vez, significa que o espetáculo vai começar daqui a pouquinho. Se você quiser ir ao banheiro, você vai ao banheiro. Se quer beber água, bebe água. Daqui a pouquinho vai começar o espetáculo. Daqui a pouco tem a segunda sineta. O que significa a segunda sineta? Cagão volte, né? O cara cagando, ele já rapidamente, vi a sineta, está comendo, come, toque. Depois da terceira sineta, o que significa a terceira sineta? Acabou. Vai começar o espetáculo. Normalmente, em teatro, o que o cara faz? Fecha a porta, não vende mais ingresso, você não consegue mais entrar. Dependendo, né? Você não consegue mais entrar, começa o espetáculo e toca o barco. Quer dizer, se você chega na hora, você entra no teatro. Se você chegar fora da hora, você entra? Não, você sai. Você não vai conseguir entrar, você sai. Então, se você estiver fora da hora, você sai. Se você estiver na hora, você entra. Então, as linhas do campo magnético, também chamadas de linhas de indução. Linhas de indução, elas vão te dar a dica sobre o sentido do vetor campo magnético. Porque as linhas de indução não são os vetores. Todo vetor campo magnético, ele tem uma característica, ele é tangente às linhas de indução. Então, o vetor campo magnético é tangente às linhas de indução. Então, se eu tenho as linhas de indução, o vetor campo magnético vai ser sempre tangente, mas todo vetor tem módulo, tem direção e tem sentido. E o sentido vai ser o sentido da linha de indução. Tudo bem? Sentido vai ser o sentido da linha de indução. Deixa eu ver. Anti-horário? Então, para cá. O campo vai estar aqui. Horário? Para cá. O campo vai estar aqui. Beleza? Foi? Por isso que soma, né? Quando tem um ponto ali. Tudo bem? Foi? Foi? Até aí foi? Eu sabia que estava fazendo a pergunta seguinte: se eu tenho dois fios, eles têm correntes em sentidos contrários, dois fios, correntes em sentidos contrários, o que acontece com o campo aqui no meio, entre os dois fios? Deixa eu ver. Esse cara, o campo é para cima. E esse cara, o campo também é para cima. Então, se eu quero o campo resultante dos dois, o que eu vou ter que fazer? Somar. Porque os dois vão ter a mesma direção, mesmo sentido. Tudo bem? Se fossem correntes com o mesmo sentido, eu teria que subtrair. Tudo bem? Foi aí? Todo mundo acompanhou? Então, regra da mão direita, o que você tem que lembrar? Tá no horário, deixa eu ver, tá no horário, entra. Fora do horário, sai. Tudo bem? A gente inclusive identifica o sentido da regra da mão direita com a imantação de um ímã. Porque se você está vendo linhas de indução que estão fazendo um movimento horário, você vai dizer que esse polo aqui é o polo sul, que o polo sul gira assim. Se você marcar um ponto aqui, o polo sul vai ficar girando assim.
E se você fizer esse polo aqui, esse polo vai ser o polo norte, que vai ficar girando no sentido contrário. Professor, mas depende do lugar, né? Tipo, da posição. Não, depende das linhas de indução. Se eu estou olhando a linha de indução e eu estou vendo que a minha linha de indução está com esse sentido, esse cara está funcionando como se fosse norte. Se eu estou vendo a linha de indução desse sentido, ele está funcionando como se fosse sul. Talvez a sua pergunta seja mais ou menos essa. Você tem um solenoide. É isso que eu estou pensando. Você tem um solenoide. Né? Então, ó, dependendo da onde eu estou olhando, dependendo de como a corrente está, o solenoide pode ter comportamento norte de um lado e sul do outro. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos olhar então esse pedaço aqui. Estou olhando esse pedaço aqui. Olhei esse pedaço. Vamos botar essa figura aqui para a gente olhar. Ele está fazendo isso e vai embora, vai lá para dentro. A pergunta é: a corrente está fazendo isso? Ou a corrente está fazendo isso aqui? Mas qual é o sentido da corrente? Não sei, depende, né? Depende, isso que eu estou falando. Ela qual que está fazendo? Está fazendo esse ou esse? Eu não sei. Vamos imaginar que eu fiz um desenho como esse aqui assim. Se eu fiz um desenho como esse, a corrente vai estar subindo. Ela vai estar subindo, porque ela vai sair do positivo e vai para o... Então ali é o norte e aqui é o sul. Se ela estiver fazendo esse comportamento, esse exemplo, ela não vai estar subindo assim? Quem que vai estar fazendo isso? Norte. Aqui vai ser norte e aqui vai ser quem? Sul. Mas ela não está subindo? Sim. Se ela está subindo, tipo, não está entrando lá aqui. Se ela está subindo, ela está fazendo isso. Não está fazendo isso? Aí o campo está saindo. Mas ali no sul não está saindo? Não, querida. No sul ela vai estar fazendo um comportamento contrário. Ela vai estar fazendo uma coisa mais ou menos assim, ó. Ela vai estar vindo para cá. Vamos fazer pelo outro lado. Mas, professor, a corrente não sai ali do negativo para o positivo? a corrente sai do negativo para o positivo. Sim, Então, vai, fez. E aí? Aí chegou aqui em cima, subiu. Sim. E agora? Aí ela não vai entrar? Entrou. A corrente vai entrar dentro do solenoide? Não é a corrente que entra, não é? No caso do solenoide, a corrente fica rodando no fio. E se entrar, não entra aqui dentro. O que vai ter aqui dentro? Vai ter um vetor, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. É o vetor campo magnético do solenoide. Vamos chegar a isso daqui a pouco aí, tá? Mas para todos eles vai estar valendo a regra do quê? Mão direita. Na mão direita. E aí você sempre pensa no quê? Tá no horário. Opa, beleza. No horário, cheguei no horário. Eu entro. Se eu estou fora do horário, saio. Tá? A gente já vai chegar para isso aqui. Até que foi, todo mundo? Foi? Então, li a lei de Biot-Savart. Li a lei de Biot-Savart. Já sabem que a lei de Biot-Savart está relacionada com o campo magnético, não sabem? Vamos guardar a fórmula? Vamos guardar a fórmula? Olha, ΔB, variação, ΔB, tá? É igual o quê? M0I vezes ΔL vezes 100 sobre 4 pi d quadrado. A minha experiência me diz o quê? O que a minha experiência me diz? Que se eu ganchar isso com uma sacanagem, você não esquece, né? Então vamos pensar no seguinte. Vamos pensar numa figura que decidiu fazer um desafio, né? É uma atriz, o nome dela é Mila, e ela vai participar de um desafio, né? Nunca antes conseguido na história do cinema, né? A Mila, consegue ver Mila aqui? A Mila, para fazer isso, ela vai estar com sono ou sem sono? A Mila tem que estar sem sono. Para fazer o que ela vai fazer, tem que estar sem sono, não é? Com sono não vai dar certo, né? Tem que estar sem sono. A Mila, que está sem sono, vai ficar sobre o quê? 4π dando ao quadrado. Foi. Mila sem sono sobre 4π d ao quadrado. Nunca eu acho que você vai usar essa fórmula no ensino médio. O máximo que isso vai acontecer é você ser perguntado com relação a do que diz a lei de Biot-Savart. Porque
a própria lei de Biot-Savart é uma lei de diferencial para um pontinho medido por um outro pontinho não dá. Agora, eu posso generalizar a lei de Biot-Savart para três situações que são cobradas no ensino médio. Que três situações são essas? O campo produzido por um fio. Mas olha, não é qualquer fio também. É um fio que é reto e infinito. Essa porra não existe. Por isso que cai na prova. Né? É um fio reto e infinito. Se eu quiser trabalhar com um fio reto e infinito, eu posso pegar a lei de Biot-Savart e dar uma interpretada. E aí a lei de Biot-Savart se transforma em outra lei, que é a lei de Ampère. Tá? Eu posso ter o fio criado por uma espira. Como é que é? O que é uma espira? Espira é um fio em que você dá uma volta, isso é espira. Tá bom? Deixa eu ver aqui o campo. O campo criado numa espira, e eu posso ver o campo criado num solenoide. Tem também um campo criado na bobina. Mas a bobina nada mais é do que a espira N vezes. Então o campo da bobina vai ser o campo da espira N vezes o número de voltas que a bobina vai ter. Tudo bem? Tem bobina chata, tem algum outro bobina? Bobina chata, bobina redonda, tem, enfim, vários tipos de bobina. Mas para a prova é só o básico. Porque quando você está estudando bobina, você está estudando uma coisa chamada indutância. As bobinas criam uma coisa chamada indutância, que a gente não estuda no ensino médio para essa prova. Para outros concursos isso é estudado. Tá? Então tem que simplificar, porque se não for simplificado, já era. Então tem duas notícias bem tranquilas. Primeiro, quando você tenta estudar eletromagnetismo sozinho, você pira. Porque muita coisa abstrata e muita coisa assim, ó, que foi idealizada. Agora a gente vem para cá. Aí tu, por quê? Aí tu fica querendo entender qual é a lógica que une esse ponto a esse ponto. Aí tu se perde. Porque tu não consegue entender daqui para cá e tu fica lendo, e fala, essa ponta não dá para mim. E é o que acontece com muita gente, abandona. Olha, é verdade, tem muitos tópicos do eletromagnetismo que são muito difíceis. Trabalha com física em 3 dimensões, não é no plano, é em 3 dimensões. Vou trabalhar em R3, você tem que usar em algum momento álgebra linear em R3. Pô, mas vocês não estão estudando nem álgebra linear em R2. Então, qual é a coisa boa disso? É que para a prova que você vai fazer, tudo tem que ser simplificado. Então se reduz muito o que você vai ter que aprender, guardar para determinadas coisas. Todos os outros isso aí é importante para chegar aqui. Então, a lei de Biot-Savart. Como é que da lei de Biot-Savart eu vou chegar aqui? É lógico que eu vou falar isso para vocês. Mas eu tenho um livro que é muito legal, que o cara faz em 3 páginas todo o desenvolvimento para chegar na forma. Pega o livro, depois da prova tu lê. Né? Se for fazer física, que aí vale a pena. Se tu for fazer direito, rasga essa porra. Vai servir Biot-Savart? Foi? Entenderam? Linhas de indução. Foi? Então, ó, o que é que eu posso, o que a prova pode perguntar sobre a lei de Biot-Savart que você tem que saber? Está relacionado ao campo magnético. Relacionada à construção de campo magnético. Né? Se o cara quer te fazer uma pergunta escrotíssima, eu não acredito que vai fazer, mas uma pergunta escrotíssima, ele vai fazer em cima da fórmula. Qual é a fórmula da lei de Biot-Savart? Mila sem som sobre 4π ao quadrado. Tudo bem? Delta B. Não é nem campo, é o delta B. Foi? Na prova da especialista, no programa da especialista, também está escrito lei de Ampère. Qual o propósito do cara ter colocado no programa a lei de Ampère? Nenhum. Eu acho que ele pegou o livro lá do Alberto Gaspar e começou a copiar e botou a lei de Ampère. Porque a lei de Ampère é o quê? É a simplificação da lei de Biot-Savart no caso de um fio infinito e retilíneo. Tá?
olha, todos esses problemas que a gente está fazendo aqui, a gente está trabalhando com corrente contínua, ok? Nós não estamos trabalhando com corrente alternada. Ô, professor, Fale. rapidinho. Não tem nada que se igual ao dia a dia, um aspiro, um solenóide, que eu não consigo visualizar por causa disso. Aquelas molinhas são solenoides. A gente vai mostrar isso. Seu caderno é um solenoide. Depois a gente vê isso com calma. Aí passa a corrente aqui por dentro. Isso, a corrente vai ficar circulando por esse fio. Vamos chegar lá. Quando chegar lá, se você não entender, você me fala. Tá? Então, primeira coisa, o que diz a lei de Ampère? O que diz a lei de Ampère? Lei de Ampère, que está no programa, você tem que saber. A lei de Ampère permite a determinação do módulo do vetor P. Num ponto, ó, veja a diferença da lei de Ampère para a lei de Boit-Savart. A lei de Boit-Savart, você calcula o ΔB. A contribuiçãozinha desse cara aqui. Já pela lei de Ampère, você calcula o campo. Tá? Então, ó, a lei de Ampère permite a determinação do módulo do vetor B no ponto P, a distância D de um condutor retilíneo de comprimento infinito, percorrendo por uma corrente elétrica contínua de intensidade I. Então, para pensar aqui no que eu vou falar. No desenho aqui tem perspectiva, mas se você olhar ele chapado, plano, vai estar a corrente aqui, não vai estar? O que diz a lei de Ampère? Eu vou ter que pegar essa distância aqui, ó, do fio até a linha de indução. O D que a gente vai ver aqui da fórmula é a distância do fio até a linha de indução. Mas a linha de indução é imaginária. Então você pode imaginar essa linha de indução onde você quiser. Ou ele pode inverter, ele pode perguntar quanto é que vale o campo naquela distância do fio. Entenderam? Então, primeiro, um fio percorrendo com a corrente elétrica, né? Em corrente elétrica, gera ao redor dele um campo magnético? Sim. Eu posso criar esse campo magnético imaginando linhas circulares a ele? Sim. Então, vou ter uma linha aqui, vou ter uma linha aqui, vou ter uma linha de raio na parede, a outra parede, vou ter uma linha que vai lá no pêssego, a outra que vai lá da estação do trem, e vai fazendo. Quem estiver mais próximo vai ter uma intensidade maior. Quanto mais distante, a intensidade vai ser menor. Mas eu posso dizer que não existe mais campo? Não. É mais ou menos assim, olha. Você não sente o cheiro de outra pessoa. Seu senso olfativo não consegue sentir. Mas o cachorro não sente? O fato de você não sentir significa que não tem mais cheiro? Não. Você não tem o aparelho que consiga captar. Mas que ele existe, ele vai existir. Entenderam? Isso foi perguntado na prova do especialista. Você tem um fio a uma distância. Quanto maior a distância, o campo chega a uma determinada distância, o campo anula? Não. Teoricamente, o campo vai existir quando? Sempre. Só que ele vai ficando sempre menor. Entendeu? Quem fez essa pergunta é um grande idiota. Porque a grande verdade é que, a uma certa distância, o campo é tão pequeno que eu posso o quê? Desprezar. Isso é física, isso é realidade. Matemática é isso aí. Ah, uma distância infinita ainda tem campo. Porra, mas quem vai no infinito, cara? Quem montou essa questão tem uma visão matemática. Os números são infinitos, são puros. A uma certa distância, o campo é 0,03. E daí? Para que serve um campo de 0,03? É zero. Esse é o pensamento físico. Mas, teoricamente, tudo bem? Nas provas, nas questões, ele vai perguntar essa distância D até um ponto, né? Eu acho melhor te mostrar isso, né? É melhor, porque aí fica concretizado. Então, olha só, como é que eu vou calcular o vetor campo magnético? Primeiro, eu vou estar sempre usando a regra da mão direita. Regra da mão direita. Quem é que é canhoto? Ninguém? Ninguém é canhoto? Então, ótimo, né? O Igor, tá com a gente, Igor? Igor, nosso médico espírita, visualizando as questões. Lá na banca da especialista, o nosso espião está indo lá, hein, né? Em espírito. Deixa eu ver essa questão aqui, deixa eu ver. Isso vai cair. Vai botar o dedo. Esse dedo vai indicar quem? Sentido da corrente. E esses dedos aqui? Sentido da linha de indução. Então, nossa amiga Stephanie, né, Cris e a Carol, elas vão ter que pedir a ajuda de alguém para treinar isso aí. O restante pode treinar todos os dias, né? É só botar o dedo aqui no sentido da corrente. E esses dedos envolvidos aqui vão dar o campo, as linhas de indução. Como é que calcula o módulo? O módulo do campo magnético num fio vai ser μ0
I sobre 2πd. Beleza? Vamos tentar entender aqui uma coisa. Lembra que a história de diretamente proporcional e inversamente proporcional, eu só vou ter para duas variáveis? Né? Quem nessa fórmula pode estar mudando? Bom, logicamente quem pode estar mudando é o campo. O campo pode estar mudando de valor. Todo mundo concorda? Quem mais pode estar mudando de valor? Corrente. A corrente. Então, primeiro, vamos lá, corrente. A corrente. Em situações onde a distância está fixa, o fio percorrido pela maior corrente vai ter o maior campo. Todo mundo concorda? Corrente e campo são grandezas diretamente proporcionais, até porque quem cria o campo é a corrente elétrica. Maior a intensidade da corrente elétrica, maior a intensidade do campo. Foi? Tudo bem? Agora, eu posso ter situações onde, vou botar aqui em azul só para vocês visualizarem, em que a minha distância vai estar variando para uma situação de corrente o quê? Constante. Numa situação de corrente constante, quem tiver a maior distância vai ter menor campo, porque campo e distância vão ser grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Lembra em campo de odor. Campo de odor. Se você comer um repolho, ovo, batata doce, aquele bagulho fermentando ali dentro de você, tu manda. Quem tiver mais próximo, nem com essa barbinha de rapper, tu é cafetão? Nem com essa barbinha de rapper, o maluco vai cair, porque quem tiver mais próximo vai sentir um campo maior, quem estiver mais longe vai sentir um campo menor. Entenderam? Foi? Então, ó, a lei de Biot-Savart, ela é simplificada por uma situação de fio, usando a lei de Ampère. Como se calcula a lei de Ampère? O módulo da lei de Ampère, que calcula o campo magnético, o vetor campo magnético do fio. O módulo do vetor campo magnético do fio é μ0i sobre 2πd. Beleza? E o sentido? O sentido é dado pela regra da mão direita. Esse dedo aqui é quem? Corrente. A corrente. E os outros dedos? As linhas de indução. O campo magnético vai ser sempre tangente às linhas de indução. Eu vou dar uma lida nisso aqui e vamos partir para fazer uns exercícios aqui, naquele ritmo que a gente faz. Tá? A lei de Ampère permite a determinação do módulo do vetor B em um determinado ponto T a uma distância D de um condutor retilíneo de comprimento infinito, percorrido por uma corrente elétrica contínua de intensidade I. O campo é μ0i sobre 2πd. E a direção e o sentido do vetor campo magnético são dados pela regra da mão direita. Lembrando que o vetor B é sempre tangente às circunferências imaginárias descritas em torno do condutor. A lei de Ampère tem uma formulação mais genérica em que se utiliza uma linha fechada qualquer, que costuma ser chamada circulação, em torno de um ou mais condutores percorridos por corrente elétrica. A soma do produto dos módulos do vetor B pelo cosseno de cada ângulo θ formado entre o vetor e a linha aplicada a todos os elementos ΔL da linha que envolve os condutores percorridos por corrente de intensidade 1 e 2, etc., é igual à soma da... Fudeu. Não é para traduzir, mas essa é a lei de Ampère que se usa onde? Lá no ensino universitário, porque tudo isso aqui só vai sair para alguma coisa se você usar integral. Então a lei de Ampère é uma formulação matemática que está superior ao que você entende. Então como é que pode ser cobrado lei de Ampère para você? Lei de Ampère é a lei simplificada da lei de Biot-Savart, que determina o campo magnético produzido por um fio infinito e retilíneo. Qual o módulo dele? μ0i sobre 2πd. Entenderam? Eu falou essa mesma explicação que você acabou de dar. Eu esqueci como é. Tá? Foi? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Sim, sim. Então vamos ver aqui. Bom, campo magnético de uma corrente elétrica em condutores retilíneos, espira, bobinas e solenoides. Ok? Condutores retilíneos infinitos. Qual o módulo? μ0i sobre 2π. O que é isso aí?
É a lei de Ampère. Lei de Ampère. Direção. Tangente às linhas de indução. Sentido. Regra da mão. A regra da mão direita. Polegar apontar a corrente. Os demais dedos da mão curvados indicam o sentido das linhas de indução. Foi? Foi? Vamos fazer uma questão para ver se ficou clara? Vamos fazer aí, por favor, a questão 4. Vamos fazer a questão 4. Reto extenso. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I. Sabendo que, num ponto localizado a 50 centímetros do condutor, o vetor indução magnética tem intensidade igual a 8 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, a corrente em ampere é de 2. Então, olha só, primeira coisa que tem que ficar bem clara na tua cabeça. Ele não te deu o valor de μ0. Normalmente ele dá. Normalmente ele vai te dizer que esse valor μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla Ampere por metro. Normalmente ele vai te dizer isso, mas nesse problema ele não disse. Então, é bom guardar, tá? É bom guardar. Luan, mais uma para guardar? Infelizmente é. Eu só não posso dizer que ele sempre vai dar, porque eu tenho um exemplo concreto de que ele não deu. Agora, se eu soubesse que vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla Ampere por metro, e aqui está sendo dividido por 2π, veja, está faltando aqui a corrente sobre... Tesla metro por ampere. Tesla, obrigado. Isso aí. Até porque senão não corta. Tesla, metro por ampere. Senão não vai conseguir cortar. Perfeito. Por isso que eu ferro. E a corrente? Por isso que tinha errado, né? E 50 centímetros? Foi por isso. Não. 50 centímetros é 50 dividido por 100. Hã? 50 centímetros é 50 dividido por 100. Foi? Olha, 10 elevado a menos 7 de um lado. Douglas, pede silêncio, por favor, pessoal. Estou tocando uma coisa. 10 elevado a menos 7 do lado, 10 elevado a menos 7 do outro, Tesla do lado, Tesla do outro, metro em cima, metro embaixo, 50 dividido por 100 vai ser 2, que vai subir, né? Esse 2 vai subir. Então, vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. 8 é igual a 4π por 2π, 2. Não é 2? É. 2 sobre ampere vezes 2 vezes I. 8 ampere sobre 4 é igual a I igual a 2 ampere. Ok? Foi? Dúvidas? Tranquilo a questão? Vamos lá. O campo produzido a uma distância de quantos? 6 metros. O campo produzido a uma distância de 6 metros é μ0I sobre 2π d. E agora ele quer o campo produzido a uma distância de 12. μ0I sobre 2π. Você concorda que em vez de 12 eu posso simplesmente escrever 2D? Porque 12 é 2 vezes 6. Se eu chamei 6 aqui de D, D igual a 6 metros. 2D igual a 12 metros. Bom, e o que ele está querendo agora? A razão, né? A razão entre a intensidade do campo eletromagnético 6 e 12. Bom, então vai ficar campo de 6 dividido pelo campo de 12. Vamos repetir. μ0I sobre 2πd, μ0I sobre 2π 2d. Se eu repetir o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, eu vou obter quanto? 2. Beleza?
Todo mundo viu aí? Mas Precisa dá que pra eu fazer de repita? cabeça, né? Dá pra fazer de cabeça. Todo mundo viu? Sem problema? 10 amperes, produzindo um campo magnético de intensidade de 100 Tesla a uma distância x do fio. O valor de x, dada a permeabilidade magnética, μ, igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Bom, campo no fio, μ0i sobre 2πd. Né? O campo, ele me disse, está valendo 10... Cadê o campo aqui? Ah, ele quer saber o campo, né? Quer saber essa questão? Não, Sem Tesla, obrigado. Eu estava lendo já de baixo aqui agora, ó. Estava misturando tudo. Então, 100 Tesla. O campo vale 100 Tesla. Menos 8, né? A corrente. Nem fiz. Então, μ0 é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla, metro por ampere, vezes a corrente aqui, que é o que eu quero saber, né? Não é a Não, corrente que a eu quero corrente é saber. 10. Eu quero saber o valor de x, é a distância. 2π, vamos até botar em outra cor aqui, que fica bem destacado. O D é o x, concorda? Foi? Então agora vamos lá para aquele famoso corta-corta. Cortou aqui, vai ser 2 Tesla, eu vou cortar com Tesla, ampere, eu vou cortar com ampere. Eu passo X pra lá. Aqui vai ficar menos 6. Isso. Aqui, menos 6. E aqui vai ter 2, então vai ficar menos 4, né? Não, menos Vai passar 6. do outro lado, vai ficar 10, Então se eu passar para lá vai ficar menos 9. Não, menos Corre. 8. Menos 8. Esse cara, se passar para lá vai ficar menos 9, não? Não, tá Não. menos 6. Vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vê se assim está certo. Tá? Isso. Tá legal? Ó. 10 elevado a menos 6, 2. Beleza? Vezes, ó, sobre quem? X. Sobre x. É sobre x? Isso. Se eu passar esse cara para o outro lado, ele não vai ficar negativo? Vai ficar negativo. Ah, então x é igual 2 vezes 10 menos 8. a 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Isso vai dar 2 vezes 10 é a menos 8, não é isso aí? É ou não é? Qual é a resposta? Bola. Bola. E onde é que está o erro? Tudo bem? E onde está o erro? Na unidade. Ele não quer a resposta em metro, ele quer a resposta em centímetro. Então, x é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 centímetros. Como fazer uma questão que estava morta, né? Ressuscitar e te sacanear? Mudando a unidade. Então é sempre aquela pergunta: o que ele quer, em que unidade? O que ele quer, em que unidade? Sempre está fazendo isso. Tranquilo? Show. Foi? A hora de errar. Vamos para um outro pedacinho agora, um outro tópico. Lei de Biot